diz, a igreja desde o início vive dentro de tribulação. Então não é possível a perspectiva, a visão de que a igreja será livrada da tribulação, porque seria incoerente com a sua história. A sua história já transcorre dentro de toda a vivência da tribulação. A igreja vive a tribulação desde o início, desde o primeiro homem que morreu sem negar a Cristo Jesus, que foi apedrejado pelo seu testemunho. Ele já estava em tribulação, e a tribulação passou a se espalhar por toda a igreja. Então, desde a fundação da igreja até a atualidade, temos irmãos e irmãs que estão vivenciando a tribulação na sua vida. Que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos, que estão sendo torturados nos países da janela 10/40, tá ok? Na Coreia do Norte, no Sudão, na Arábia Saudita, na Síria, tá certo? Em países comunistas, a China, nem tanto na Rússia agora, mas algum tempo atrás, e hoje com certeza ainda tem algumas perseguições, mesmo que veladas, tá certo? Mas a perseguição e as tribulações estão aí. Por isso que o pós-tribulacionista de caráter aliancista, ele encara a tribulação como algo pertencente já à história da igreja. Então ele diz, a grande tribulação é na verdade uma intensificação daquilo que a igreja vivencia desde o seu início. Por isso que é incoerente pensar que a igreja será livrada da tribulação, certo? Mas sim, a igreja já está na tribulação e passará a vivenciar uma intensificação. Por isso que surgem aí alas que dividem o período da grande tribulação na possibilidade da igreja vivenciar os 3 anos e meio finais, ou da igreja vivenciar os 7 anos. E alguns alegam até que a igreja vivenciar os 3 anos e meio de grande tribulação é na verdade dizer que a igreja vivencia uma abreviação, como o próprio Cristo disse. Se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Então é isso que Cristo está afirmando com essas palavras. Serão 3 anos e meio de grande tribulação, porque serão uma abreviação de algo que foi muito intensificado e que na verdade já está sendo vivenciado pela igreja desde todo o longo período de sua história. Então, uma coisa é tribulação que vem sobre a igreja em vista da igreja não negar o nome de Cristo, a igreja ser fiel a Deus, certo? A igreja ser fiel à sua missão. O resultado da tribulação, como Cristo fala no Sermão do Monte: bem-aventurado vós quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isto é uma descrição da tribulação conforme a visão pós-tribulacionista. Então, a tribulação é para a igreja e o juízo é a ira de Deus. A ira de Deus não é para a igreja. A ira de Deus é sobre o diabo, sobre os seus anjos e sobre aqueles que se associaram a ele. No caso, o período da grande tribulação é, na verdade, o período de intensificação da tribulação para a igreja e um período de derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. A igreja estará aqui. Sobre a igreja não cai a ira de Deus. Tá certo? Sobre a igreja não cai a ira de Deus. O juízo dos selos, das trombetas, das taças, não é sobre a igreja a ira de Deus, é sobre os ímpios. Mas os ímpios, ao receberem sobre si a ira de Deus, o derramamento da ira de Deus, perseguem a igreja. E ao perseguirem a igreja, a tribulação é sobre a igreja. Então essa é a perspectiva, esta é a abordagem pós-tribulacionista, tá ok? Na continuação disso, o pós-tribulacionista frequentemente distingue entre a grande tribulação e a ira de Deus. A grande tribulação alcançará a todos os que estiverem vivos durante a sua ação, enquanto a ira de Deus desfechará somente sobre os ímpios e sobre Satanás. Os dois aspectos ocorrerão num só período concomitantemente, mas há uma distinção entre uma e outra. A segunda vinda de Cristo ocorrerá no fim da grande tribulação. Esta vinda não será em 2 etapas, como diz o pré-tribulacionista, mas tão somente uma única vez. Não vem para voltar, mas para ficar e estabelecer o seu reino milenial. A vinda de Cristo se dará num único evento, tá certo? Essa é a visão pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista só reconhece 2 ressurreições,
A primeira será de todos os salvos que morreram até o fim da grande tribulação. Até o fim da grande tribulação. Todos os salvos da história que morrerem até a grande tribulação. Tendo alguns, adotando o conceito de arrebatamento após a grande tribulação, e outros não. Outros dizendo que na verdade a história seguirá até que no final do período da grande tribulação, na parousia, todos serão ressuscitados. O evento da primeira ressurreição é na verdade a ressurreição de todos os santos ao longo da história, tá certo? Que morreram de diversas formas, perseguidos de diversas formas ou não, mas que aguardam o grande evento da ressurreição para então adentrarem ao milênio e vivenciarem esse período, né, cronológico ou não, porque essa também é uma visão pós-tribulacionista motivada por essa questão aliancista, que adota uma visão alegórica com relação a muitos trechos bíblicos e que não olha necessariamente essa questão do milênio como cronológica, tá certo? Então temos aí algumas subdivisões até dentro do pós-tribulacionismo. E aí, na continuidade, diz: quanto ao tempo de duração da grande tribulação, o pós-tribulacionista não tem muita certeza. Quanto ao milênio, uns são inclinados a entender com o período exato, mas outros são mais espiritualistas nesse ponto. De uma coisa eles têm certeza, que o milênio será um período de longa duração, sem se importar se seja literal ou espiritual essa colocação. As 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27 não deixam nada claro acerca da duração do milênio. O esquema do reino milenar defendido pelos pré-tribulacionistas não convence por ser obscuro, conforme o ponto de vista pós-tribulacionista dessa interpretação, né? Sem respaldos bíblicos. Por espiritualizar grande parte das profecias do Antigo Testamento, o pós-tribulacionista não vê muitas delas se cumprindo no milênio, como o pré-tribulacionista, que as interpreta num plano literalista. Veja as diferenças aí de abordagem do pós-tribulacionista, motivado pela visão aliancista, tá certo? E fazendo grande uso da alegorização, que eles chamam de espiritualização, e os pré-tribulacionistas, motivado pelo dispensacionalismo, separando, né, as profecias, aquelas que se cumprem sobre Israel e aquelas que se cumprem sobre a igreja, e encarando essas profecias prioritariamente de uma forma literalista, ou seja, que se cumprirão tal qual foram pronunciadas. Em certos aspectos, o pós-tribulacionista se afina mais com o sistema amilenista, visto que ele entende o texto numa visão mais espiritual do que literal. A segunda vinda súbita de Jesus para arrebatar a igreja sem ser precedida por nenhum sinal é vista como um contrassenso pelos pós-tribulacionistas, tendo em vista que eles falam tanto em efeitos físicos. Se a grande tribulação é um período de 7 anos, logo após isso seguirá um milênio com 1000 anos exatos. Então por que fixar datas? Por que não fixar datas que precedem esses eventos? Ou pelo menos admitir que ele será precedido por sinais. Como esses eventos subsequentes são exatos, se o tempo que os precede é imprevisto. Isso não afeta a ideia da vinda súbita de Jesus, mas o pré-tribulacionista responde que isso faz parte dos desígnios de Deus, e não somente isso. Ele principalmente distingue a visão pré-tribulacionista da pós-tribulacionista e diz, na verdade, do que está se tratando aí é de 2 etapas para o evento chamado a vinda do Senhor, sendo a primeira etapa arrebatamento, onde não há possibilidade de previsão, porque Cristo mesmo assim indica que ninguém sabe senão o Pai. Então, este evento do qual não há possibilidade de estabelecimento de previsão, de data fixa, chama-se arrebatamento. Após o arrebatamento, seguirá um período de 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Dentro do escopo deste evento, aí sim é possível datas fixas. Por quê? A profecia de Daniel, na 70ª semana, tendo 69 já se cumprido, e a 70ª aguardando o período de cumprimento dentro do âmbito escatológico, né, do futuro, após o arrebatamento. Então o que acontece? O pré-tribulacionista interage com esses eventos dizendo, são 2 etapas de um mesmo evento. Para a primeira etapa não é possível previsão nem data fixa, mas para a segunda é sim. Agora o pós-tribulacionista, na verdade, como ele exclui
essa visão da subdivisão em duas etapas, e ele entende que há somente um evento chamado a vinda do Senhor, tá certo? Esse evento não pode ser subdividido em etapas, é apenas um evento em uma etapa. Este evento dá-se após a grande tribulação. Mesmo que haja um arrebatamento dos mártires, um arrebatamento do que ficou da igreja, né? Daqueles que foram martirizados já estão na glória, e haja possivelmente um arrebatamento do resquício dos cristãos que tenham ficado da perseguição, esse arrebatamento segue-se simultaneamente à parousia, a vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, a ressurreição de todos os santos. Okay? Por isso que o pós-tribulacionista, ele entende que é incoerente essa questão de não haver possibilidade de fixação de datas, porque ele mistura essas duas etapas numa etapa só, num evento só. Okay? Então o pós-tribulacionista tem essa visão diferenciada da questão da vinda do Senhor. Não há arrebatamento aqui segue-se a igreja ao longo da história, a tribulação que ela já vivenciava desde seu início, é intensificada durante o período de tribulação, quer seja os 3 anos e meio finais, quer seja durante todos os 7 anos, a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, tá certo? Mas ao final dele, os mártires, tá certo? Que foram martirizados ao longo de todo o período, que estão com o Senhor na glória, né? Foram martirizados, estão aguardando para a ressurreição. Pode ser ou não, uma linha diz que sim, outra linha diz que na verdade não acontecerá, mas existe uma linha do pós-tribulacionista que entende que haverá sim um arrebatamento para os cristãos que houverem restado da grande tribulação, mas que esse arrebatamento é seguido da parousia, da vinda dos cristãos que estão com o Senhor na glória. Aqui é a ressurreição de todos para a entrada no milênio. Então essa é a abordagem pós-tribulacionista. A questão da situação dos israelitas no cenário da salvação é muito difícil. Então por ter essa abordagem diferenciada, tem essa questão da história de Israel e onde ele se enquadra. A questão da situação dos israelitas no cenário da salvação, é um assunto difícil para ser resolvido no esquema pós-tribulacionista. Sendo assim, eles não consideram Israel como um povo eleito durante o milênio, conforme o esquema pré-tribulacionista. Quanto ao arrebatamento da igreja, o pós-tribulacionista diz que o Novo Testamento não oferece de forma notável tal ensino. O conceito pós-tribulacionista se divide em 4 vertentes, quanto à aplicação da hermenêutica na hora de interpretar as escrituras proféticas e aos pormenores da volta de Cristo. John Walvoord achou entre eles 4 escolas de interpretação. Dentre elas, vamos colocar aqui as 4 vertentes, conforme indicado por John Walvoord. Temos aí a primeira, hermenêutica na hora de interpretar as escrituras proféticas e aos pormenores da volta de Cristo. John Walvoord achou entre eles 4 escolas de interpretação. Dentre elas, vamos colocar aqui as 4 vertentes, conforme indicado por John Walvoord. Temos aí a primeira, pós-tribulacionismo clássico, chamado pós-tribulacionismo clássico. A primeira delas, o pós-tribulacionismo clássico, é protagonizada pela obra de J. Barton Pine, que afirmou que a igreja sempre tem estado na tribulação. Sendo assim, em sua maior parte, a grande tribulação já foi cumprida. Veja só o ponto de vista de Pine, o pós-tribulacionismo clássico. Ele visualiza a questão da tribulação da igreja como uma sequência contínua, uma continuidade, né? Uma sequência ininterrupta que vem desde o início dos trabalhos da igreja, sendo a tribulação vivenciada pela igreja ao longo de todo esse período, a sua intensificação. A igreja já tem visto sua intensificação e, na verdade, tem visto quase que sua concretização, quase a totalidade da grande tribulação, restando apenas um pequeno período a ser vivenciado para o futuro, que talvez possa ser aí, então, a chamada grande tribulação, com a intensificação, né, da tribulação que a igreja já tem vivenciado, mas a sua intensificação e, finalmente, a parousia, a vinda do Senhor para o estabelecimento do seu reino. Então essa é a visão de Pine. Pine diz que a igreja, na verdade,
já vivenciou quase que todo o período de tribulação, aguardando apenas a sua intensificação final. E aí o segundo